Então, Yasmin, acho que vamos se introduzir um pouquinho. Eu sou a Ana, no caso, fiz as duas últimas lives no QG sobre feminismo, psicologia e análise da sexualidade. A Yasmin fez bastante lives com a Feminiza, com outras contas. Sim. Agora estamos aqui fazendo sobre feminismo e adolescência. Quer se introduzir um pouco, Yasmin? Sim, olá pessoal, boa tarde. Sou Yasmin, faço parte do projeto Vulva Negra também e, além disso, sou escritora, trabalho desde 2015 e no Vulva Negra nós mantemos esse trabalho desde 2018. Ah, que ótimo. É, muito bom, gente. Verifique a página dela, que é maravilhosa. Então, gente, acho que para iniciar esse debate sobre sobre feminismo e adolescência, eu acho interessante a gente falar um pouco sobre como funciona o desenvolvimento adolescente, né? Porque Exato. porque tipo assim, vamos dar uma contextualizada. Gente, quando você se torna adolescente, você ainda não tem todas as suas capacidades cognitivas desenvolvidas, principalmente a capacidade de refletir sobre fenômenos circundantes de você. Então, por exemplo, você tem muitas emoções de forma muito intensa, porque tu se depara constantemente com situações novas e com reações novas. Você ainda não se conhece direito e você não tem uma capacidade de refletir, né, sobre isso. Então, é muito esse como é que eu posso dizer, esse oásis de emoções e de experiências que você não sabe lidar. Bom, algumas das características principais são você não consegue prever as consequências dos seus próprios atos e dos fenômenos que estão entre você, assim, por isso que é muito difícil do adolescente ouvir os pais, assim, ah, não faz isso, ele vai e faz, porque ele precisa experimentar como é que acontece isso com ele, como que ele vai reagir. É tudo uma questão de experiência mesmo. Então, o que tu acha, Yasmin? Eu penso também que é muito interessante que nós nos recordemos que, em relação à adolescência, há sempre uma dualidade na sociedade. Porque, ao passo que nós, enquanto adolescentes, somos categorizados como as pessoas que não possuem condições de tomar determinadas decisões, ter determinadas responsabilidades, nós também, enquanto mulheres, somos hipersexualizadas desde o final da adolescência. Ou seja, quando nós trazemos para uma esfera relativa a romance, sexo e explorações em geral, a figura da adolescente, e principalmente da adolescente brasileira, já passa por este processo de adultização precoce. Nós vemos meninas com 10 e 11 anos que, apesar de não serem submetidas a determinadas responsabilidades, são vistas como aptas a essa espécie de relacionamento e a essa espécie de exploração. Uhum. Não, com certeza. Essa adultização na verdade, tipo, é um desejo adolescente geral da gente não querer Exato. se ver como adolescente. É o adolescente ele nega autoridade. É uma característica assim que a psicologia chama de egocêntrica, mas não é ofensa, gente. É uma característica mesmo de querer colocar você mesmo como a própria autoridade e querer que os outros enxerguem você como você se enxerga, alguém independente, porque o adolescente tem esse complexo de independência, que ele não sabe, na verdade, que ainda não está pronto para ser. E com as mulheres, como Yasmin disse, se transmite, se traduz esse fenômeno como você se hipersexualizar, você ser submetido, ser sujeito a essa sexualização constante essa submissão ao olhar masculino e a feminização acaba se traduzindo como uma possibilidade da adolescente mulher de Ana, se enxergar adulta. Oi. como você citou, como você citou belamente essa questão da transição entre a infância e a adolescência, nós também temos de nos recordar que em nossa sociedade
patriarcal, obviamente, nós não temos uma transição saudável da infância para a adolescência. Isso não é demarcado. Como você citou a psicologia, nós sabemos que, em uma perspectiva arquetípica, nós carecemos de passar por essa transição da menina para a mulher, que geralmente é demarcada no tempo em que nós menstruamos e coisas do gênero. Porém, em uma sociedade patriarcal, isso é completamente roubado de nós. Nós não temos esse momento de realmente mergulhar em uma perspectiva feminina adulta e saudável. Então, realmente, o que é apresentado para nós é a hipersexualização. Isso é apresentado como fenômeno de tornar-se uma mulher adulta. E é isso que, infelizmente, a maioria das meninas busca, porque nós não temos um direcionamento matrilinear, por assim dizer. Nossas mães não passaram por essa experiência, nossas avós nem há comentários. Nós sabemos como as coisas ocorriam há algumas décadas atrás. Então, nós acabamos nos perdendo. E nesse momento, o que nos acolhe, abre e fecha aspas, é a indústria cultural, que tem todo um aparato de mecanismos para hipersexualizar adolescentes. Uhum. E é interessante porque o adolescente em si já tem uma curiosidade por esse aspecto da sexualidade, por essa descoberta. Então, quando tem como você disse, essa indústria, esse fenômeno, a sexualidade como a gente conhece, que é essa de submissão do papel da mulher e dominação do homem, quando esse é o único caminho, como você disse, de nos colocarmos como alguém livre, ou alguém que tem a possibilidade de descobrir o que acontece, como acontece, então as meninas acabam aderindo a isso, porque dá uma sensação de pseudo-liberdade para elas. Exato. Então, é bem importante dizer isso. Gente, em relação à adolescência também, eu acho que, dando uma complementada nisso que a gente já falou, é importante falar da identidade. Porque o adolescente, ele acaba se afastando um pouco da família porque ele procura os seus semelhantes. Então, vocês já viram naquele filme americano, tem os atletas, tem os nerds, não sei o quê. Isso é uma expressão de como a adolescência se traduz, assim. Porque eles tentam procurar o grupo em que eles se encaixam. Aqui no Brasil, eu não vejo muito esses grupos aí, porque isso é muito não americano, é estadunidense. Na gente se reflete de uma forma diferente. Mas, igual, as meninas em todas as culturas, elas acabam sendo coagidas a identificar-se, no caso, não identificar-se, mas como pode-se dizer, tipo, a entrar no grupo da feminilidade, das meninas que falam dos garotos, das meninas, como é que se chama? As patricinhas, entre aspas. Porque esse é o desejo geral. É o desejo de você bancar a feminilidade porque você quer ser vista como uma mulher, você não quer ser vista como uma garotinha, você quer ser vista como uma mulher que sabe se maquiar, que sabe do seu poder sensual. Então é muito isso que as meninas acabam vendo, você não acha? Exato. E também a questão da competição, porque a adolescente, quando ela ingressa nesse mundo mais sexualizado, ela começa a descobrir aspectos da cultura do estupro e da pedofilia. Ou seja, ela começa a perceber que homens, em geral, tendem a se interessar por mulheres cada vez mais jovens. Então, ela se põe nesse papel de competidora, ela se põe nesse papel de competir com mulheres mais velhas pela atenção masculina, inclusive com outras amigas semelhantes. Então, nós vemos meninas de 11, 12 anos que já se expõem a uma feminilidade completamente deturpada, justamente por conta de questões semelhantes a essa. Não somente maquiagens, mas até se nós formos falar a respeito dos aplicativos que fazem sucesso hoje em dia, o TikTok e dentre outros, é muito possível encontrar diversos vídeos de meninas nessa faixa etária se hipersexualizando. Uhum. É um desejo pelo olhar masculino. Acho que é muito essa questão de, se eu fizer isso, como é que eles vão reagir? Como isso? É uma questão de curiosidade, gente, porque o adolescente não tem essa capacidade de discernir sobre o homem ser mal, entendeu? Ela tá curiosa para saber como ele vai reagir. Então é uma questão de objetificação mesmo. E o feminismo liberal dá muita margem para isso, porque é muito mais, como é que eu posso dizer? Muito mais leve quando você
você se coloca como feminista e como lutando pelos seus próprios direitos, e você aderiu à autoobjetificação, porque isso coloca o desejo masculino que você tá tão curiosa para saber com algo que supostamente está te ajudando de forma social. Então, é muito por isso que muitas adolescentes acabam aderindo ao feminismo liberal. E a gente vê muito isso, de meu corpo, minhas regras, a gente vê no que tu diz no TikTok mesmo, sabe? Que tem muita dessas. Eu não acompanho muito, mas tem muita dessas trends, dessas modas, em que elas Exato. dançam. É, porque, gente, a população do TikTok, por exemplo, que é né, de 14, 15, 16 anos. Então, Majoritariamente adolescente. majoritariamente adolescentes, e dançam músicas assim sensuais e etc, tudo para saber como o homem adulto vai reagir a elas. Ah, se ele gostar de mim, significa que eu tô no mesmo patamar dele, né? Se ele gostar de mim, significa que ele me vê como uma igual, que ele me vê como uma garota que é madura, enfim, muito, muito cultura da pedofilia isso. Exato, e também é muito interessante que nós venhamos a nos recordar de não culpar ou hostilizar essas adolescentes, porque esse é um movimento recorrente. Nós vemos É, adolescentes de 15 e 16 anos discutindo com mulheres adultas e elas se posicionam de uma maneira completamente egoísta, egocêntrica e são fortemente repreendidas por essas mulheres. Mas nós também temos de exercitar este olhar. Nós fomos adolescentes, nós sabemos que esta é uma fase na qual estamos ainda entrando em contato com um mundo que é completamente hostil a pessoas do sexo feminino e ainda estamos tentando nos afirmar nesta ilusão de que existe uma escapatória, existe uma saída. Ah, se eu for atraente o suficiente, se eu for bonito o suficiente, não sofrerei tanto. Então, elas ainda estão iniciando esse processo e se veem presas em diversas ilusões. Deste modo, é muito com importante certeza. saber como conversar com as adolescentes, saber como não ser invasivo e, sobretudo, como não ser autoritário. Porque se há algo que adolescentes, pessoas em desenvolvimento em geral, detestam, é o autoritarismo. Com certeza. É uma característica delas, né? De se enxergar como a figura Exato. autoritária que elas mesmas têm que respeitar. Mas, bom, mas é isso mesmo, não pode ser. Eu vejo muito isso, né? A gente vê muito isso das mulheres mais adultas negarem quando uma adolescente, por exemplo, está tentando se inserir no feminismo radical. Aí é uma Exato. questão, gente, de você entender que, como Yasmin disse, é uma pessoa que tá conhecendo as coisas ainda. Ela não entende direito exatamente como funciona o patriarcado, como funciona a relação mulher em geral com o homem em geral. Ela sabe o que ela experiencia. E o que ela experiencia é que ela precisa do olhar masculino para ser validada. Então, E acho. também Pode falar, pode falar. E também é a forma como a sociedade vende o olhar masculino. Porque nós que estudamos teoria feminista, nós que trabalhamos com essa questão há muito tempo, vemos o lado extremamente negativo. Vemos o feminicídio, vemos o estupro, a pedofilia, a Uhum. pornografia. Mas não é isso que é vendido para essas garotas. A grande maioria delas se alimenta de séries da Netflix, filmes produzidos pela indústria cultural. E nesses canais, através desses portais, o que é transmitido para elas é a ideia de amor romântico, a ideia de um prazer absoluto, de uma companhia. Isso é o produto que tem sido vendido. Elas não têm acesso à parte real e factual desse desejo e dessa relação de dominação. Elas percebem de uma forma um pouco mais equitativa, percebem de uma forma floreada. Não é transmitido para elas as reais consequências desse tipo de relação. Com certeza. Não, é porque nos filmes e nas séries é uma realidade diversa, que como elas são criadas com essa visão, muitas delas, né? Mas muitas delas são criadas, como tu disse, com a Netflix, com vídeos no YouTube. Então a realidade das mulheres é o que é apresentado lá. E muitas vezes é o que a gente vê. Para você se empoderar, você tem que aparecer, você tem que ser a nerdona e do nada você aparece num corredor toda maquiada, bonitona. E, e, ahn, e desculpa, é que enviaram uma pergunta agora. Isso é importante. A relação da hipersexualização de meninas e racismo.
que tu acha Sim. importante de falar sobre isso? Bem, é muito importante que nós venhamos a nos recordar que mulheres brancas e mulheres negras, dentro de uma sociedade que é concomitantemente patriarcal e racista, são educadas e socializadas de formas diferentes. Para a garota e adolescente branca, sobra o mito da ninfeta, que trata-se daquela garota que é extremamente jovem, pura e inocente e é introduzida, abre e fecha aspas, ridículo, no mundo sexual através de um homem mais velho. Enquanto para as garotas negras já está inicialmente demarcado o estereótipo de prostituta, vadia, uma mulher que na sua tenra infância já possuía e sabia como realizar atos sexuais. Então, a sociedade pinta adolescentes brancas e negras de modo diferente. A adolescente negra é hipersexualizada ainda que não deseje. Nós não carecemos de utilizar maquiagens ou roupas sexualmente sugestivas para que sejamos hipersexualizadas, pois o estigma racial atrelado ao gênero já põe mulheres negras em espaço de dupla subalternidade sexual. Com certeza. É muito interessante falar sobre isso, porque eu me recordo de quando eu vi um TED Talks da como é que era o nome dela? Da Neri? A Nathalie. Nathalie Neri, isso. Que ela falou sobre como o estigma da mulata foi colocado nela desde criança, de que ela devia criar quadris, devia criar seios fartos, devia, enfim, ter toda essa sexualização ainda criança, ainda adolescente, para que ela fosse efetivamente validada. E para a mulher branca, para a criança branca, não é assim que acontece. Você é muito mais valorizada se você entrar no padrão de, como você disse, de ninfeta, de garota inocente, de garota fácil de manipular e ser vulnerabilizada. Então, são duas constituições muito diferentes da criação das mulheres brancas e negras. Né? Ana, eu apenas terei de sair um pequeno segundo para acender a luz, porque o tempo aqui está muito chuvoso e está começando a escurecer. Um momento. Com certeza, não tem problema. Enquanto isso, bom, a Melina falou também que tem gente perguntando a nossa idade. Gente, eu não sei da relevância de falar isso. Eu e a Yasmin somos adolescentes em final da fase. Ah, desculpa. É que Pode continuar. tem pessoas que estão perguntando da nossa idade. Nós duas somos adolescentes em final de fase. Nós duas temos 19 anos. Caso... Enfim. Mas... Ai, vocês são de onde? Tá, gente? Calma. Não precisa... Não é de nós que a gente tá falando, mas... Enfim. Exatamente. Mas, então... Sobre a rivalidade feminina. Então, o que eu tenho para falar sobre rivalidade feminina é que ela nasce na adolescência com a identidade, com a que a gente falou de identidade, quando tem esses diversos grupos sociais no ambiente escolar que as garotas, no caso, vão se inserindo, há uma questão de rivalidade da adolescência em si, mas tem a questão de gênero associada, porque a rivalidade muitas vezes está associada com a tua capacidade de sexualização. Isso é muito importante falar. Então, tem as garotas mais sensuais, elas vão ser as mais populares, é que os garotos vão querer dar uns beijos, que os adultos, que os professores vão paquerar, e esse é o poder que está associado a elas. Então, é as mais poderosas, e elas disputam com as outras pelo olhar masculino. É isso que as adolescentes acabam sendo sujeitas no ambiente escolar. Exato, e eu penso que se nós formos analisar essa perspectiva a fundo, percebemos o quão cruel é perceber que a potência que é atribuída à mulher sempre tem de estar relacionada ao sexo e à submissão sexual em uma sociedade patriarcal. É algo muito interessante de se perceber, porque a nossa potência, e isso falando a respeito de uma potência sexual, pois ainda estamos nessa temática, nunca é atrelada ao dominar um homem. Compreende? Sempre é a ser submissa e apreciar o seu local de submissão, tanto sexual como emocional.
Você tem de estar apta a ocupar este local se desejar ser aceita. E eu ainda poderia dizer que a rivalidade feminina, se nós formos olhar realmente de forma mais incisiva, surge ainda na infância, porque nós somos socializadas desde a infância para conceber outras garotas como possíveis rivais e como indivíduos falsos e não confiáveis. Esse é um mito antiquíssimo, o mito da garota que será falsa, o mito da garota que roubará o seu namorado ou a sua popularidade. Nós somos ensinadas a enxergar na outra uma projeção completamente negativa daquilo que nós não desejamos para nós mesmas. Com certeza. No ambiente escolar é muito isso. Você vê que as garotas não gostam uma da outra. Você vê que é hipervalorizado quando tem aquela briga de garota, assim, sabe? Exato. Então é isso. E eu acho também importante falar do que de por que as garotas acham que têm mais poder quando elas são mais novas. Por exemplo, acho que é muito comum as adolescentes começarem a perceber, nossa, eu sou mais nova, daí já entra na rivalidade feminina com mulheres mais velhas mesmo. Exato. Por exemplo, eu sou mais nova que ela. Eu tenho mais assim, mais inocência, talvez, do que essa mulher. Então, provavelmente, ele vai querer ficar comigo quando se trata do desejo masculino. Então, elas acabam por competir com mulheres mais velhas também pelo desejo masculino, porque elas sabem que são mais desejadas, justamente porque elas pensam assim que é por causa da sua... eu vou falar um termo aqui que vai ser horrível, carne fresca, mas é o que as pessoas pensam, gente. É o que as pessoas pensam das meninas mais novas. E é o que elas aprendem a pensar de si mesmas. Eu sou carne fresca, Exato. então eu vou ser preferível no mercado. Então, é esse tipo de pensamento que circunda, mas também é por questão de vulnerabilidade mesmo. Você tem como você nem tem as suas capacidades cognitivas plenamente desenvolvidas, é muito mais fácil de um homem mais velho se relacionar contigo e colocar essa hierarquia bem clara, de que ele é o homem mais velho, ele é o mais experiente e você é mais nova, você não sabe das coisas. Então, é assim, preferível para o homem se relacionar com uma mulher mais nova para manter essa hierarquia e sexual, e a mulher mais nova se relacionar com o homem mais velho, bom, praticamente pelos mesmos motivos. O que tu acha, Yasmin? Bem, eu creio que, como nós sabemos, a juventude em uma sociedade patriarcal e racista trata-se de um valor atribuído. Uma mulher jovem, ela possui algo a mais do qual se pode extrair e subtrair. Então nós temos essa relação de poder, porque o homem, quanto mais velho, mais poder simbólico ele adquiriu. Mais poder simbólico ele consegue exercer na sociedade. E a mulher, quanto mais nova, consegue exercer um espaço de submissão no qual lhe denota, como eu poderia explicar, uma imagem social, uma projeção de imagem social maior. Porque o valor da mulher também está atribuído em sua idade. Nós sabemos que não trata-se somente da questão de raça e da questão de gênero, mas também de uma questão etarista. Quanto mais jovem uma pessoa, e principalmente uma mulher, é na sociedade, maior é esse valor subjetivo agregado. Então, uma mulher mais velha, dentro desta hierarquia patriarcal, é observada como um objeto já fora de uso, um objeto já inutilizado, que carece de ser substituído. Com certeza, com certeza. Então, eu vou te fazer uma pergunta, daí vem eu mesmo. O que tu acha assim, da gente falar um pouco sobre a questão da adolescente mulher negar as orientações dos pais, da mãe, do pai, da avó, do avô, e começar a fugir de casa, não fugir de casa, sair de casa para ir na casa do namorado, ir para casa para sair de casa para ir para o baile à noite, e usar a pseudo-liberdade dela provida pelo feminismo liberal como desculpa. O que tu acha sobre isso? Bem,
Eu penso que, sobretudo, nós devemos nos recordar que feminismo liberal sequer é feminismo. Trata-se somente de mais uma abordagem da indústria cultural e do capitalismo atrelado ao patriarcado para obscurecer movimentos sociais. Porque quanto mais nós nos afastamos do cerne de um movimento social, que nesse caso é a libertação e emancipação de todas as mulheres, mais fácil o feminismo torna-se um produto, e um produto atraente ao público jovem. E essa é justamente a parte mais complicada, porque de um lado nós feministas radicais e feministas que trazem a materialidade para a discussão, e do outro lado nós temos uma indústria que vende sonhos e fantasias multicoloridas e purpurinadas para adolescentes. Nós sabemos que, por uma questão de lógica, a maioria delas escolherá o lado que aparenta ser mais divertido e mais atraente. Então, nós temos garotas cada vez mais e mais jovens sendo atraídas por um discurso que é pseudo-libertador. Porque é como eu estava discutindo na live com a Feminiza. Que tipo de liberdade é esta que lhe permite somente ser submisso a alguém? Que tipo de liberdade é esta que beneficia somente quem lhe oprime e não lhe põe enquanto um indivíduo atuante na sociedade? Mas como isso é extremamente romantizado, tanto na indústria cultural como nos círculos sociais pequenos, porque nós sabemos que garotas que namoram mais cedo, garotas que têm relações sexuais mais cedo, alcançam um nível de popularidade entre as amigas e nos círculos sociais bem maior. Então, acaba sendo uma sedução que ocorre por conta dos círculos sociais, mas, sobretudo, por conta desses discursos. Com certeza. Aí a garota ela acaba ficando em situações constantemente vulneráveis, como indo em festas e bebendo cada vez mais cedo, e assim, dançando sensualmente para os colegas dela, porque ela acha que ela tem esse poder sobre o próprio corpo, que é algo que é muito propagado para elas pensarem isso, e, e acaba que se coloca em uma posição vulnerável. E é por isso que o liberalismo ele utiliza desse discurso para colocar garotas mais jovens que não têm essas faculdades mentais preparadas, para colocar elas nessa posição de vulnerabilidade. Então, é muito importante da gente falar isso, e não é falar, gente, escutem seus pais, ouçam seus pais. Não, acho que nem essa questão, é questão de você tentar compreender em que contexto que você tá entrando, sabe? Mesmo que isso seja, mesmo que eles saibam que isso seja quase incapaz para os adolescentes de fazer. Ana, e também depende bastante da abordagem, porque nós Claro. sabemos que quando os pais, e principalmente as mães, tocam nesse assunto com suas filhas adolescentes, é sempre sob um viés punitivista. Dificilmente você encontra uma mãe ou um pai que consegue dialogar a respeito dessas temáticas com adolescentes sem partir para o punitivismo. É extremamente difícil encontrar. Uhum, com certeza. Os pais normalmente têm essa. Bom, a geração dos nossos pais ainda era muito focada na religiosidade, nessa questão de perder a virgindade quando casar. Então, quando a garota, principalmente, quer se divertir, quer sair com os amigos e rola esse estigma todo, realmente é muito difícil dela escutar os pais. Então, aí a gente já fica uma recomendação para os pais: tenta ser mais aberto em uma Exato. questão de educação sexual mesmo com a sua filha, com o seu filho. Se você, eu acho que se os pais falassem sobre, assim, sobre as próprias experiências e sobre as experiências das pessoas, e falarem para elas conversarem com os amigos e tentarem se entrosar mais na vida da garota, é que elas vão começar a efetivamente escutar. Mas quando tem realmente, como tu disse, essa versão unilateral de eu falo, você escuta, você não tem posição sobre, aí não há uma educação efetiva, há um autoritarismo. Exatamente. É muito importante a gente falar da educação, porque eu acredito muito numa educação baseada em você participar da tua própria educação, assim como teus pais. Exato. Então, assim, é muito importante a mãe, ela questionar para a garota, o pai questionar para a garota sobre o que ela acha que é certo, por que ela acha, e debater isso ao invés de punir mesmo, como você disse.
Enfim, gente, tem outras perguntas falando do estigma da virgindade feminina. Ah, Então, sim. É muito interessante quando nós falamos a respeito de virgindade, porque quem estuda a fundo a respeito disso em uma perspectiva histórica sabe que o conceito de virgindade em uma sociedade patriarcal é completamente diferenciado dos primeiros conceitos de virgindade que foram cunhados. Porque o que era uma mulher virgem? Isso é uma perspectiva social, não estamos falando ainda de uma questão biológica. Era uma mulher que ainda não pertencia a homem nenhum. E nisso nós não estamos citando a relação sexual penetrativa, mas sim em um modo social. Era uma mulher que estava livre, ela não pertencia a ninguém em uma hierarquia social patriarcal. Porém, em uma sociedade patriarcal, nós sabemos que a virgindade está relacionada a esse valor agregado. Porque o que significa virgindade nessa sociedade? A virgindade significa que você ainda não foi utilizado, que você ainda não pertenceu sexualmente a outro, e isso lhe torna atrativo dentro da ótica patriarcal. Porque o homem, nessa sociedade, possui a fantasia de iniciar uma mulher, de trazer uma mulher para o mundo sexual e de trazer uma mulher para o mundo sexual de forma submissa. uhum. Acho que isso está muito atrelado à nossa cultura pornográfica também, Exato, que coloca efetivamente o homem num papel de dominação, como a gente falou no último live, exatamente. e a mulher em uma posição de submissão, no caso. A mulher, ela sempre tá num papel inferior de passividade, tanto que há esses Exato. termos. Esses A termos de. sexualidade, a Pode falar. sexualidade da mulher se torna, como eu poderia explicar, completamente atrelada ao prazer masculino. Nós temos garotas que estão sim desejando iniciar uma vida sexual e descobrir o prazer, mas o que é apresentado a elas em uma perspectiva sexual, principalmente quando nós falamos sobre pornografia, que é, infelizmente, largamente consumida por adolescentes? Penetração, praticar sexo oral no homem, coisas que não trazem prazer real a uma pessoa do sexo feminino. Então nós crescemos com essa ideação de que o nosso corpo serve para ofertar prazer a outro, não a nós próprias. Com certeza. Daí volta um pouquinho porque a gente estava falando antes, como os pais eles não abrem efetivamente portas para o adolescente aprender sobre a sexualidade, então ele vai por conta própria e hoje em dia tem acesso ilimitado à pornografia. Então o adolescente ele vai para os sites e ele vê efetivamente como, e muito importante falar, nessa fase de desenvolvimento, ele ter seus primeiros contatos com a sexualidade como fruto de estupro, de BDSM, de grito, de violência, de dominação e de submissão, é esse tipo de coisa que ele vai reproduzir. Então, é homens se tornando efetivamente estupradores e meninas vendo que o papel sexual delas é esse de passividade e, no caso, elas não têm controle sobre a própria sexualidade. Eu acho que Exato. Sim, e eu diria, Ana, que a ferida psicológica e emocional se torna tão forte que nós vemos diversas mulheres e meninas defendendo essa posição. Principalmente aquelas que apreciam coisas mais extremas, como a tal da asfixia erótica, não é assim que estão chamando hoje em dia. acho que Então, sim. sim, elas defendem isso de forma extremamente arraigada, porque nós sabemos que a grande maioria das mulheres que se encontram nessa posição, elas não desejam ter para si o estigma de vítima, mas nem me refiro a um estigma social, mas um estigma realmente subjetivo. Perceber-se enquanto vítima da violência masculina ainda é extremamente complexo para todas as mulheres e principalmente os adolescentes. Então, é muito mais cômodo construir um discurso de eu apreciei ou foi consentido, do que realmente observar a realidade factual e como essa mulher específica, ou como todas nós, na verdade, fomos abusadas e violadas nessas relações. Com certeza, porque até como quando toda relação heterossexual, toda relação hetero tá nesse contexto de pornografia, nesse contexto de prostituição, nesse contexto de tráfico humano, de abuso constante, então nenhuma relação sexual hétero tá isolada desse paradigma de dominação, submissão, atividade, passividade. Então, é isso mesmo que você disse.
E aí as adolescentes acabam por tentar exercer a sexualidade nesses parâmetros e por isso que acabam se relacionando muitas vezes com homens bem mais velhos, porque eles têm esse domínio e que eles podem controlar a sexualidade delas de forma mais eficaz. A submissão acaba por ser fetichizada e desejada porque é isso que nos é ensinado, que nós não temos atividade, que nós devemos dar o prazer e ao invés de, enfim, recebê-lo. É basicamente isso. Eu acho que eu não tenho mais perguntas. Eu acho que a gente já falou de tudo. O que tu gostaria de complementar, Yasmin? Bem, eu realmente gostaria que nós tivéssemos mais perguntas, pessoal. Eu, se não me engano, eu até tinha uma pergunta, sim, que me questionava a respeito de como funcionava a questão da sexualidade na adolescência para meninas negras. Então, eu creio que responderei essa pergunta, porque, como nós sabemos, a sexualidade é algo que, por mais que possua a sua vertente subjetiva e íntima, também é social e compartilhada. Se a pessoa realmente carece de receber uma resposta a respeito de como isso funciona a nível estrutural, eu diria que a sexualidade que é vivenciada por mulheres negras, principalmente na adolescência, tende a ser mais violenta. Porque, como eu citei em relação à live passada, nós sabemos que não é somente a pornografia quem traz esse conceito, esse contexto violento para a sexualidade. Muito antes da existência da pornografia, enquanto algo completamente difundido na sociedade atual, existiam mitos que relacionavam pessoas negras à violência e à agressividade. Então, a sexualidade que nós vivemos, e principalmente a sexualidade que nos ensinam a ser a correta, é uma sexualidade que sempre pende à violência, porque ainda há este mito que animaliza mulheres e homens negros. Então, aquilo que é reservado para nós em matéria de sexualidade desde a juventude é geralmente algo que nos fere completamente e é um processo muito dolorido e muito demorado para meninas e mulheres negras perceberem-se nesse local e perceberem que não apreciam ocupá-lo, que isso é de fato uma imposição social. Plenamente. A gente tem que sempre levar em conta que para mulheres negras essa questão de dominação e submissão é muito mais forte, muito mais penetrante. Bom, surgiu outra pergunta aqui. Tem duas perguntas, acho que estão sendo mais relevantes para falar, que é sobre como... Espera, vou ler aqui rapidinho. Como levantar a reflexão sobre empoderamento pelo sexo e consumo nas turmas de educação básica? Bom, é complicado a gente colocar sexo e empoderamento na mesma sentença. Porque, como a gente sabe, todo o sexo que a gente conhece basicamente está formulado por essa questão da pornografia, do tráfico, do estupro, do BDSM. Então, enquanto mulheres, na verdade, a gente tem que falar do que é empoderamento, eu acho, porque, gente, empoderamento não é uma questão de você ter um prazer individual, você ter um prazer sexual individual. A questão de empoderamento é uma questão de emancipação coletiva. É nós, enquanto mulheres, fazermos ações que podem auxiliar em todas as mulheres. Eu, particularmente, não enxergo assim você ter prazer sexual como uma questão de empoderamento, porque mulheres continuam sendo estupradas, etc., sabe? É uma questão muito complicada e complexa de se citar. Mas, tipo assim, o que tu achas? Eu creio que quando nós falamos a respeito de empoderar mulheres sexualmente, nós deveríamos abandonar um pouquinho o discurso do orgasmo e observar a contrapartida. Nós temos realmente total controle pelos nossos corpos? A legislação do país nos permite isso? Nós temos acesso a abortos seguros? Nós temos uma lei anti-estupro e anti-pedofilia efetiva? Se as respostas a essas questões são não, então nós não somos e não estamos próximas de ser emancipadas sexualmente. Porque, principalmente do local de onde venho, discursivamente, eu poderia dizer que para uma mulher como eu e para mulheres como eu, dizer não trata-se do empoderamento, compreende? Porque nós somos vistas e percebidas na sociedade há séculos como as mulheres que estão disponíveis para o sexo, as mulheres que estão disponíveis para a exploração.
Então, aquilo que de fato nos empodera é ter a certeza de que podemos negar a participação em atos sexuais e sermos respeitadas. E que caso não sejamos, que caso venhamos a ser estupradas, nós tenhamos uma legislação real para nos amparar e tenhamos o direito ao aborto e a métodos de contracepção realmente seguros. Eu diria que essa trata-se da emancipação e do empoderamento sexual que deveria ser abordado. Porque exatamente como você disse, Ana, orgasmos são individuais. É óbvio que é uma questão estrutural, sabemos que muitas mulheres nunca experimentaram isso na vida por uma questão de opressão sexual, mas quando nós falamos a respeito de uma emancipação coletiva, tem de iniciar por um trabalho de base, tem de iniciar por um trabalho de libertação política e socioeconômica. Uhum. E, gente, se vocês quiserem iniciar seus estudos sobre um possível empoderamento sexual no futuro, comecem estudando o modelo nórdico, que fala sobre a abolição da prostituição e mais uma questão de você proteger as vítimas da prostituição e você culpabilizar um comprador, entre outros regulamentos, mas é um jeito de você colocar no sistema judicial como um jeito de você colocar no sistema judicial um modo de colocar mulheres como pessoas que podem possivelmente ter uma vida sexual livre. Então enfim, mas isso no futuro, não é você, como a Yasmin disse, tendo orgasmos individuais agora. Bom, em relação a ok. Sobre como homens mais velhos aliciam meninas. Professores, tios, amigos dos seus pais. Eu acho, gente, que homens mais velhos têm poder intelectual sobre meninas e eles sabem que têm, e eles preferem meninas por isso, porque são mais fáceis de manipular e são mais vulneráveis, mas as meninas não sabem disso. As meninas, elas acham que elas têm um poder justamente porque elas estão conquistando um homem mais velho. Elas acham que elas têm uma capacidade intelectual tão grande e tão forte que elas estão realmente conquistando o homem mais velho, sendo que é o contrário que está acontecendo. Porque eles usam muitos discursos para fazer elas pensarem nisso. Ah, você é madura demais para a tua idade, você é uma adolescente muito inteligente, não é igual às outras, já coloca essa Exato. competitividade, né, com as outras, enfim, de colocar, você é única, você tem que mandar todas as outras lá para longe porque elas não são igual a você. Então já coloca, já afirma a competitividade feminina que ele quer que ela tenha para que ela não seja, enfim, coagida Ana, por mulheres. Então. é exatamente a parábola da gaiola de ouro. Quando um predador deseja que a presa seja atraída para o seu covil, ele sempre utiliza esse tipo de discurso, esse tipo de diálogo. É sempre desejando nos colocar em um local acima, em um local de favoritismo e preferência. Então, é muito importante que nós venhamos a debater com as meninas justamente essa perspectiva, porque em uma perspectiva estrutural, ainda é muito distante imaginar um mundo no qual homens não possuem esse poder. Mas há coisas que nós podemos fazer a partir de agora. Nós podemos alertar meninas a partir de agora, porque esta é uma temática que raramente é levantada. Nós nunca conversamos a respeito de qual é a concepção que adolescentes têm de homens mais velhos. Porque exatamente como você disse, a maioria desses abusos, desses assédios, não ocorrem de forma violenta. Os homens já não chegam de uma maneira ríspida, de uma maneira completamente atroz. Eles sempre iniciam por essa espécie de diálogo, por essa espécie de, como eu poderia dizer, maximização da personalidade dessa adolescente e a partir daí eles edificam essa teia. Então é interessante que nós venhamos a tratar essa temática pela raiz. Homens mais velhos tentarão aproveitar-se de você. Homens mais velhos utilizarão toda espécie de subterfúgio e discurso para conseguir obter sexualmente aquilo que eles desejam de você. Porque nós também viemos de um
contexto onde adolescentes não são valorizadas dentro dos seus lares. E é exatamente assim que ocorre. Ela não se sente valorizada em seu lar, ela não sente que suas características intelectuais e emocionais são valorizadas. Então, quando surge alguém que demonstra esse tipo de apreço, ainda que de forma completamente deturpada, elas tomam aquilo como uma maximização do seu próprio ego. Desse modo, se torna muito mais complicado libertar e esclarecer esses adolescentes a respeito desse tipo de relação. Porque se ela não encontra nada que lhe possa oferecer este apoio que todo adolescente carece, onde ela irá encontrar, se não nos braços de uma pessoa que está interessada em apoiá-la a fim de obter esse tipo de benefício, por assim dizer? Uhum. Porque as pessoas, elas não. Gente, a gente tá numa sociedade muito adultista. As pessoas não gostam de crianças e adolescentes. As pessoas não compreendem. Porque é uma fase que parece que todo mundo ignora que passou. É assim, quando você é adolescente, é como a Yasmin disse, você percebe que você não tá tendo um apoio, porque as pessoas, pô, elas veem você como uma pessoa que não se controla, que, gente, não é questão de não ser verdade, porque realmente o adolescente tem muita dificuldade de interpretar o que acontece com ele, mas a questão não é você julgar, é você tentar auxiliar ele nessa compreensão. Pô, sugerir acompanhamento psicológico é sempre importante nessa fase ter acompanhamento psicológico, porque é uma fase difícil. É uma fase difícil. A gente não pode ficar estigmatizando, marginalizando os adolescentes, porque é o que a Yasmin falou. Vai acontecer de um homem mais velho ir lá e colocar ela, né, maximizar o ego, né? O que tu disse, essa questão Uhum. de de colocar a adolescente nesse. Pô, você é madura para sua idade, você não é como as outras. É essa questão de realmente acariciar, tipo, sim, realmente, que bom, alguém valoriza pelo que eu sou, porque é justamente isso, o Exato. adolescente se enxerga como a própria autoridade de si mesmo. Então, quando um homem mais velho vai lá e garante isso pra ele, garante que com ele, no caso, com o homem mais velho, você vai estar íntegra, você vai estar em sua plenitude, é óbvio que o adolescente vai. Então, é muito importante que a gente considere essas questões. E também é extremamente importante que nós ensinemos a meninas, e isso trata-se de um trabalho que tem de ocorrer desde a infância, que elas são seres humanos completos, porque a socialização feminina trata-se justamente de fragmentar fêmeas humanas. Então, a partir do momento que, desde o início, trabalha-se com uma criança, trabalha-se com uma adolescente, o fato de que ela é um indivíduo completo e atuante na sociedade, esses casos são atenuados. Porque muitas de nós nos tornamos adolescentes a possuir essas espécies de carências e desejos afetivos que não foram satisfeitos na infância dentro de nós e acabamos projetando isso nos lugares mais perigosos possíveis. Uhum. Também, isso também tá com a questão da curiosidade, né, de ter as experiências por si própria, porque quando dizem muito não pra você, você não pode fazer isso, você vai fazer exatamente o contrário, porque você é autoridade de si mesmo. Eu acho que essa é uma questão, enfim. Então, qual a perspectiva da gente sobre o despertar feminista ainda na adolescência? Bom, como a gente disse antes, é mais voltado ao liberalismo, porque despertar feminista, no caso, que se considera feminismo liberal, assim, o liberalismo em si, é mais associado a essa questão de, eu não quero me sentir culpada por usar roupa curta, por querer ir nas festas do colégio, e como minha mãe faz eu me sentir culpada, então eu vou aderir ao liberalismo porque ele me auxilia, porque ele não me culpa, porque ele não me estigmatiza. Então é uma questão de controle e então aí é assim que elas se iniciam. Mas em relação ao despertar feminista, no caso, feminista radical, feminista mesmo, bom, vai mais em fundo. Acho que começa com você pensar, você vê bom, vou falar tipo da minha experiência e das experiências que eu vejo de garotas da minha idade, assim. A gente costuma ver que nossas semelhantes, elas estão
estão sendo muito abusadas, elas estão sendo muito assediadas por causa dessas atitudes. Então a gente pensa, mas será que isso é empoderamento mesmo? Será que isso vai me ajudar? Será que isso vai impedir que no futuro eu pare de sofrer esse tipo de coisa? Mas isso não é o que homens gostam? Por que se é o que homens gostam, isso é empoderamento? É esse tipo de questão que eu vejo que as adolescentes começam a fazer e aí começam a se inserir no feminismo radical, tu não acha? Sim, eu diria agora que este é o papel da QG feminista, da Vulva Negra, da Feminismo com Classe e tantos outros projetos que nós aqui criamos e desenvolvemos. Estamos nas redes sociais, estamos no Twitter, estamos no Instagram, e nós sabemos que o público majoritário dessas redes são adolescentes. Então, nós estamos aqui produzindo e fomentando essa espécie de conteúdo justamente para que essa produção, que teoricamente é tão densa, porque nós sabemos que, uma perspectiva de teoria, o feminismo radical é denso, e nós trazemos esse conteúdo de forma extremamente didática e explicativa, justamente para que essas meninas venham a ter acesso. Porque quando somos adolescentes, aquilo com o que nos deparamos, se estamos citando o feminismo, sempre será uma perspectiva liberal, sempre será a perspectiva que é exibida através da indústria cultural. Então, nós temos de estar aqui, construindo essa contra-hegemonia e atraindo esses adolescentes para um discurso mais lúcido. Com certeza, porque quando é muito acadêmico, não interessa mesmo. É uma questão de praticidade. Eu acho que o QG é super prático, tem podcast, muita gente costuma ouvir podcast. Bom, muitos adolescentes tem. Bom, Realizaram uma pergunta aqui no chat a respeito da sexualidade de adolescentes periféricas. Deixe-me repetir. O que vocês pensam sobre a sexualidade de adolescentes periféricas que não têm apoio algum em casa e tão longe têm condições de frequentar uma psicóloga? Eu diria que essa é justamente a questão estrutural mais complexa, porque nós sabemos que adolescentes negras já são estruturalmente afastadas de um debate intelectual e também de um debate relativo à saúde e principalmente saúde mental, porque dentro das comunidades mais pobres há o estigma da questão psicológica, há o estigma dos problemas psicológicos e principalmente um estigma da sexualidade. Então, adolescentes negras e periféricas estão maioritariamente desamparadas. Esta é a realidade. Porque qual a perspectiva de sexualidade que é apresentada a essas adolescentes? Como eu acabei de dizer há um tempo, é uma perspectiva de sexualidade completamente deturpada e violenta. É isso que é disponibilizado para nós. Muitas vezes, me perdoem os termos se isso for muito obsceno para o momento, nós descobrimos o que é sexo oral quando já temos 20 e 22 anos. Porque o que nos é apresentado a todo momento é pênis, penetração, e quanto mais violento, mais próximo da realidade de pessoas que vêm desse local. Então é muito interessante, sim, que nós construamos esse discurso direcionado também para adolescentes periféricas, porque isso é o que nos é exibido através de músicas, tanto funk como pagode, através das produções que fazem sucesso nos meios periféricos. Não é edificada nenhuma espécie de construção positiva em relação à mulher, não é edificada nenhuma espécie de construção sexual que priorize o prazer da mulher. Essa é uma discussão que, sim, ainda está em um padrão um pouco mais elitizado. Essa é uma discussão que, infelizmente, nesse momento, ainda não chega a todas as periferias e a todas as mulheres negras que carecem de participar disso. É bem importante falar que muitas mulheres da periferia, do morro, etc., a sexualidade está muito permeada pelo perigo, pelo constante perigo. Às vezes nem elas nem querem desenvolver a própria sexualidade, elas nem querem fazer efetivamente o sexo, mas elas são coagidas constantemente para isso. No caso, elas são abusadas constantemente, elas são vendidas constantemente. Então, é uma questão de elas nem têm tempo para refletir sobre um próprio desenvolvimento sexual, porque o contexto de violência é prático nelas. Para a gente que está em uma classe mais alta, a gente acaba tendo uma coisa mais velada, mas para elas é a prática mesmo. Então é bem importante falar disso. Bom, falta 3 minutos. Eu acho que a gente. Que a Mel já tá me.
Passou, a Mel já tá me avisando aqui, para 3 minutos. Então, gente, já vou avisar para vocês a próxima live, que vai ser quarta-feira, no caso amanhã, dia 20 às 19 horas. O nome da live é Literatura e Teoria Feminista, com a Ingrid e com a Letícia Graton. Assistam que vai ser bem legal. Bom, tu tem alguma bibliografia para indicar, Yasmin? Bem, em relação à adolescência, eu diria que não, mas uma bibliografia é sempre muito útil para se indicar, e principalmente quando nós falamos a respeito da criação da feminilidade, é o Mito da Beleza. Muito interessante que leiam esse livro, e também gostaria de indicar toda a coleção Feminismos Plurais, da Djamila Ribeiro, porque já toca na questão racial, e vocês acabam tendo essas duas percepções, tanto da criação da feminilidade, e como também desse movimento mais atrelado entre o patriarcado e o racismo. Uhum. Então tá. A minha eu indiquei no início. Eu acho que, na verdade, tem uma obra bem legal chamada Quem Mandou Nascer Mulher, que fala da adolescência e da sexualidade na adolescência para garotas periféricas. Muito boa indicação. Eu acho que é bem interessante vocês lerem. Bom, acho que é isso. Então, e tu acha, Yasmin? Falta 1 minuto e 17. Gostaria de agradecer a todas e todos que estiveram. Nós tivemos uma live muito boa e enriquecedora. Obrigada. Muito obrigada, gente. Até a próxima live. Adiós. Tchau.